Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e esse é o vídeo de introdução à Ayurveda do curso Ayurveda em 4 estações. Então a gente vai ter uma conversa aqui agora sobre o que é a Ayurveda, quais são as bases filosóficas, como é que esse sistema de saúde está sendo praticado na Índia, como é que está sendo praticado no Brasil, sendo visto pelas autoridades sanitárias do Brasil, e como é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia essa sabedoria ancestral. Então a gente começa pensando assim na definição, né? O que é Ayurveda? Em sânscrito, Ayurveda significa a ciência da vida. Ela tem como objetivos a longevidade, a vitalidade, a saúde física, mental, social e espiritual, e não somente a ausência de doenças. E a Ayurveda percebe a vida como uma jornada de expansão da consciência e expressão dos nossos talentos naturais no sentido na direção da liberdade, da prosperidade, da felicidade e da expressão dos nossos talentos naturais desse mundo, da compreensão da ordem cósmica e da compreensão do nosso papel nessa ordem cósmica. Ela tem como objetivos prevenção, promoção de saúde e tratamentos também. É uma ciência contemplativa e não se corrompe com o tempo. Então eu brinco que a Ayurveda está na moda há 3.000 anos e as ideias principais, os tratados, eles não vão se modificar a cada descoberta científica, né? Então as condutas que são preconizadas desde sempre, a forma como é vista a fisiologia, a anatomia do corpo, ela consegue ser preservada ainda hoje, consegue ser útil ainda hoje e muitas vezes compatível com a ciência moderna. Então, por definição, dentro do Charak Samhita, que é o texto principal que a gente usa como referência para o estudo clínico da Ayurveda, a Ayurveda é a ciência onde os estados de felicidade, juntamente com o que é bom ou ruim, saudável ou não para a vida e as dimensões da vida em si são descritos. E aí eu vou mostrar para vocês um esqueminha para vocês entenderem um pouquinho as bases filosóficas, né? Então, a Ayurveda surgiu na Índia há pelo menos 3.000 anos atrás, a gente não tem ideia exatamente, né, qual é a data. Tem autores que vão falar de 3.000 anos, tem autores que vão falar de 5.000, mas ela veio assim junto com o yoga de três tratados principais, né? Vedas, Upavedas e Vedangas, que é dito que eles podem ter mais de 9.000 anos antes de Cristo. E depois ela foi compilada, né, essa medicina, essa ciência foi compilada em 3 tratados principais, que são o Charak Samhita, o Sushruta Samhita e o Ashtanga Hridaya, e ela também bebeu da fonte de outras escolas de sabedoria da Índia, Samkhya, Nyaya, Vaiseshika, Yoga, Vedanta e até alguns aspectos do budismo. Então a Ayurveda não é uma ciência fechada que foi desenvolvida por uma pessoa. Ela foi concebida por sábios em estados muito avançados de meditação, grupos de sábios, né? E ela foi se adaptando ao tempo dentro de outras escolas de sabedoria da Índia também. Então ela não está fechada, ela pode se adequar, né? E a gente pode trazer uma aplicação importante para ela aqui no Ocidente moderno. Então, a gente vai seguir aqui. E ela é uma ciência? A gente pode dizer que é uma ciência? Sim, é uma ciência contemplativa, né? Qual é a definição de ciência moderna? É quando os princípios e procedimentos para a busca sistemática do conhecimento envolve o reconhecimento e a formulação de um problema, uma hipótese, né? Levantando dados por meio da observação e da experimentação, tentando comprovar essas hipóteses muito por tecnologia. Então, a nossa ciência contemporânea é baseada no pensamento e no conhecimento objetivo por meio de recursos tecnológicos. Já a Ayurveda, ela é uma ciência contemplativa e contemplar corresponde à teoria. Então, ela tem uma lealdade para revelar, estabelecer, tornar manifesta a natureza da realidade. É uma busca da verdade e a percepção silenciosa da realidade. Então, é um conhecimento de verdade inerente ao objeto por meio da visão e da intuição, né? E não pelo pensamento. Então, é um conhecimento subjetivo por meio do refinamento da atenção, da concentração e da compreensão desses sábios em estados muito avançados de meditação. Então, não é qualquer mané que pode observar a vida e inferir verdades a respeito da vida, mas esses sábios, numa época muito especial da humanidade, em estados avançados de contemplação, eles conseguiram observar a vida e estabelecer, sistematizar um conhecimento que é útil ainda hoje para todas as pessoas. É um patrimônio da humanidade, apesar de ser original da Índia, a gente considera a Ayurveda um patrimônio da humanidade porque ela é atemporal, essa ciência, ela é útil para todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, fazendo, obviamente, as devidas adaptações.
Então eu vou compartilhar aqui novamente uma imagem com vocês. Aqui a gente tem à direita a imagem de Dhanvantari, que é considerado o deus da medicina ayurvédica. E aqui a gente tem um sloka, que é um dos mais importantes, né? Que é o que explica o que é a Ayurveda em relação como uma ciência da vida. Então, Sama Dosha Sama Agni Cha, os doshas é a digestão em harmonia, os doshas é a genética da pessoa, né? O código biopsicoenergético dela. Samadhatu Mala Kriya, os tecidos e as eliminações em equilíbrio. Prasana Atma Indriyamana, então o equilíbrio entre a alma, os sentidos e a mente. Swasthyaiti Abhidyate, isso é saúde. Então, a saúde não é só a ausência de doenças, não é só não estar doendo, mas a saúde tem que concentrar a natureza da pessoa, né? Tem que conciliar a natureza da pessoa, a digestão, os tecidos têm que estar bem tonificados, as excreções têm que estar fluindo e a saúde inclui o bem-estar mental e emocional também. Aqui a gente tem uma citação também do Charak Samhita, que eu gosto muito e que eu resolvi deixar ela aqui para vocês verem de onde eu tirei, né? Então ele diz: a mente, a alma e o corpo, esses três são como um tripé. O mundo é sustentado por essa combinação. Eles constituem o substrato para cada coisa. Essa combinação dos três aspectos citados é Purusha, que é consciente, e este é alvo deste Veda, desse texto, né? E é por isso que esse Veda veio à luz. Então, a Ayurveda preconiza esse Samyoga, essa combinação do corpo físico, da mente, da consciência, que algumas pessoas podem chamar de alma, e tudo isso é permeado por uma energia vital inteligente, que a gente chama de prana, que é a energia que pulsa e vibra e que concede a vida, e que está presente no nosso corpo, está presente nos animais, nos vegetais, né, em todos os elementos da natureza. Então, a gente, quando vai pensar num plano holístico, nutricional, a gente considera que a pessoa tem corpo, mente, consciência e energia vital. Não dá para fazer um plano de saúde sem considerar todos esses aspectos. E assim como a pessoa tem muita subjetividade, os alimentos também têm. Os alimentos não são só pacotes de nutrientes. Eles têm uma subjetividade que interage com a nossa subjetividade. Então, a nutrição ayurvédica ela é muito personalizada e ela é muito funcional, porque ela considera todas as energias, as densas e as sutis da pessoa e do alimento também. Então, a gente vai seguir aqui pensando, mas o que é saúde, né? O que você acha que é saúde para você? Para nós, a saúde é um estado dinâmico de bem-estar, harmonia e plenitude interna em sintonia com os ritmos da natureza. Né? É um bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual também. E a saúde tem que ser baseada no autocuidado a partir da compreensão da vida. Quando a gente entende o que a gente está fazendo aqui, a gente consegue ter energia para estabelecer esse autocuidado. E a saúde, mas apesar da saúde ser muito importante, né, ser um dos objetivos da Ayurveda, ela não é o fim, mas ela é o meio pelo qual a gente vai conquistar a felicidade. E por que a gente quer ter longevidade com vitalidade? Né? O que a gente está fazendo aqui? Então a gente precisa pensar que estar vivo é diferente de viver com propósito, plenitude e harmonia. A gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui, quais são as nossas motivações, quais são as nossas aspirações, para a gente então se engajar num plano que seja saudável para a gente e para todos que estão em volta no planeta. E pensando sempre assim na longevidade, né? A Ayurveda preconiza que o ser humano foi feito para ser longevo. A gente pode pensar aí entre 75 anos e 100. E se a gente lembrar, até muito pouco tempo atrás, até 1900, a expectativa do Brasil era de 33,7 anos. Em 2015 era 75. E a Ayurveda promete entre 75 e 100. Então, a gente precisa pensar assim, se a gente quer sobreviver, até onde a gente quer ir? Com que vitalidade? Com que qualidade de vida? Então, se a gente tem esse olhar de longa distância, a gente começa a construir um estilo de vida que nos leve para esse caminho de longa distância e não para uma vida curta e encurtada, né, por doenças, por problemas que façam a gente perder a qualidade de vida. Então tem questionamento que é assim, se a gente quer apenas sobreviver ou evoluir e viver plenamente, expressando e compartilhando os nossos talentos e valores em harmonia interna, em conexão e cooperação com os outros, com criatividade, prosperidade e liberdade. Então veja, é muito diferente sobreviver e pensar na vida dessa forma, né? Com essa fluidez, com essa conexão, como seres cooperativos que somos. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra definição também.
Que é isso, a Ayurveda fala da fonte centenária da vida, né? Através da ingestão de alimentos saudáveis, um homem que possui autocontrole e que é abençoado pelos nobres vive 100 anos livre de doenças. Então, o que quer dizer ser abençoado por nobres? Não tem a ver com nobreza de riqueza, mas tem a ver com seres virtuosos, professores, por exemplo, como Mahatma Gandhi, seres que por onde passaram, todo o trabalho deles foi construir harmonia, liberdade e felicidade para a humanidade como um todo, de uma forma atemporal. E aí esse texto segue com uma expressão que eu gosto muito, que ele diz que o alimento sustenta a vida de todos os seres vivos. Todos os seres vivos no universo necessitam de alimento. A compleição, a claridade, a boa voz, a longevidade, a genialidade, a felicidade, a satisfação, a nutrição, o vigor e o intelecto são todos condicionados pelo alimento. As atividades profissionais que levam a felicidade nesse mundo, os rituais védicos que nos levam a residir no paraíso e a observação da verdade do Brahmacharya, que é o manejo da nossa energia, que leva à salvação, estão todas fundamentadas no alimento. Então, é um sistema de saúde muito baseado na nutrição. E aqui a gente pode olhar, né, pensando assim, como é que a gente começa a fazer uma relação disso com a vida moderna, né? Então, a OMS também tem objetivos parecidos com o da Ayurveda, o bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. E está entendido hoje em dia, pelas vertentes assim, mais amplas da medicina, né, que a saúde é um somatório da nossa genética, que na Ayurveda a gente chama de Prakruti, o nosso dosha, o nosso código genético como a gente nasceu, e os fatores ambientais que dão estímulos, que geram reações nos nossos genes, né, que vão fazer com que eles se expressem de uma forma favorável ou desfavorável. E o somatório da genética com a epigenética é o que vai ser a nossa saúde. E desses fatores ambientais, a Ayurveda vai elencar, em primeiro lugar, a mente e as emoções. Então, veja, é um sistema de saúde muito baseado na nutrição, mas ainda assim vai se colocar a mente e as emoções à frente. Depois o estilo de vida, depois a dieta e em seguida o ambiente. Então a gente, quando pensa num plano nutricional, pensa em orientações que englobem todo o estilo de vida da pessoa. Por isso que eu brinco que a Ayurveda é a ciência das coisas da vida. Ela não vai só tratar doenças, só dar um remedinho, só fazer uma terapia. Ela vai cuidar de todas o conjunto de causas e condições que sustenta a sua vida. Então a gente tem aí, desde 2002, a OMS, com esse documento, Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional, estimulando os governos do mundo a incluírem as práticas contemplativas e ancestrais e tradicionais, né, de países como a Índia, como a China, nos seus sistemas públicos de saúde. É super lindo esse documento, é gratuito, você pode baixar, está publicado no Google, né? Vale a pena ler. Depois esse documento foi revisado e ampliado, então tem uma versão que está vigente ainda até 2023. E o foco da OMS é ajudar as autoridades sanitárias a introduzir, né, essas medicinas alternativas com uma certa eficácia, com uma certa segurança, dando apoio aos estudos, ao intercâmbio entre os profissionais, né, pensando numa atenção centrada nas pessoas, né, que o foco seja na educação da população a respeito da própria saúde, para que as pessoas não sobrecarreguem mais os sistemas de saúde que não estão dando conta, né? Então, existe hoje esse estímulo forte aí às práticas de saúde. E aí eu trouxe aqui um trechinho do Charak Samhita que fala do autocuidado. Então a OMS tem essa expressão que é o autocuidado apoiado, que é você contar com todo o aparato de saúde do seu país, médicos, nutricionistas, etc., mas fazer a sua parte. Então aqui no Ayurveda é dito que como gestor de uma cidade, um cocheiro no comando da sua carruagem, um homem sábio deve estar sempre vigilante no cuidado do seu próprio corpo. E aí o SUS, na cola da OMS, né, nesse rastro positivo da OMS, lançou em 2006 essa cartilha da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Isso aqui é uma política, né, de acesso, então veja que já 2006, né, já se passaram 14 anos aí, muita coisa já foi implementada, ainda existem muitos desafios, muitas dificuldades, mas o Brasil, em princípio, está seguindo esse caminho. Depois, em 2018, esse manual foi ampliado, né? E aí tem esse manual de implementação nos serviços de saúde.
E aí, em 2018, o Ministério da Saúde incluiu mais 10 novas práticas integrativas no SUS e, nesse momento, a Ayurveda foi integrada oficialmente, né? Num congresso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de participar, foi super bonito, era uma sala grande com mais de 600 profissionais do país inteiro, muitos indianos vieram para esse momento, para formalizar que o SUS reconhece a Ayurveda como uma prática de saúde. Isso não quer dizer que já existe oferta de Ayurveda dentro do SUS, mas existe uma sinalização favorável. A gente ainda precisa construir essa prática aí no dia a dia, mas já existe um caminho começado. Então, as práticas integrativas, elas não são para substituir a medicina tradicional, a medicina alopática vigente, né? Elas são complementares. Então, elas vão, antes que alguém, eu brinco assim, antes que alguém surte achando que as pessoas vão deixar de tomar quimioterápico para tomar só um chazinho, a ideia não é substituir, mas a ideia é fazer uma complementação, e especialmente no campo da prevenção e no manejo, às vezes, dos sintomas, né? Dos tratamentos que são essenciais. Então, e claro, essas práticas integrativas devem ser oferecidas por profissionais capacitados, né, na área da saúde e na área dessas práticas. E aí na Índia a gente tem o Ayush, que é um ministério da Ayurveda, né, e de outras ciências também, como homeopatia, yoga e naturopatia. E o Ayush tem essa função de fazer esse intercâmbio com o mundo, né? Então eles estão ali estimulando o campo da pesquisa, estimulando a criação de protocolos de implementação dessas práticas com eficácia, especialmente na parte dos fitoterápicos, né, mas também das terapias corporais, também da nutrição. Então, é uma troca do Ayush com as universidades do mundo, um intercâmbio de profissionais sendo enviados da Índia para os outros países e levados de outros países para a Índia, né? E agora, com a modernização assim dos sistemas de comunicação, os indianos estão ficando mais acessíveis, né? Os professores indianos, os grandes médicos, os grandes vaidyas estão aparecendo em cursos online, né? Então há um intercâmbio muito mais facilitado nesse tempo de comunicação online. E a gente, quando eu comecei a estudar Ayurveda em 2007, não tinha quase artigo científico, tinha muito pouca coisa. E hoje, se a gente dá uma olhadinha rápida nas bases de dados, na PubMed, olha, tem milhares de artigos científicos, né? Então a gente fala assim, a Ayurveda é uma ciência contemplativa, os critérios da Ayurveda de fazer aferição da verdade, de experimentos, de formular e comprovar hipóteses são diferentes da ciência alopática, mas hoje a gente já encontra vários pontos de interseção e muitos artigos científicos comprovando essas teorias que estão sendo preconizadas há muitos anos pelos sábios. Então a gente começa a ficar num momento interessante em que a ciência e o ancestral começam a se casar. Então aqui é Bireme, tem muitos artigos, né? Aqui é uma notícia sobre um simpósio de Ayurveda e Yoga em Harvard. Então, a gente pode ficar aqui com essa pergunta, né? Por que que num tempo em que a gente tem tanta tecnologia, tanta informação à disposição, a gente precisa buscar uma ciência tão antiga para complementar o nosso sistema de saúde, inclusive o sistema público? Vou responder. Porque, olha, segundo os dados da OPAS, né, da OMS, a gente tem aí das 10 principais causas de morte no mundo, são doenças crônicas não transmissíveis, são doenças do estilo de vida. Então a ciência tem avançado muito nos diagnósticos, nos exames, nos medicamentos, nas cirurgias, nos estudos, na compreensão da fisiologia, na genética. Então a ciência tem avançado enormemente nos últimos anos, especialmente nesse campo da genética. Mas nós não conseguimos avançar na prevenção. Então, o que acontece é que a gente tem muita informação, mas aqui ó, eu tenho um quadrinho que mostra o quadro das 10 doenças que mais matavam no mundo em 2020, depois ele em 2016, né? E o que aconteceu? Houve uma pequena troca, né, de algumas doenças, então HIV deixou de ser uma das 10 que mais mata, e as complicações do nascimento também, que reflete aí uma melhora talvez na questão sanitária de alguns países mais pobres, mas entraram aqui as doenças demenciais e o Alzheimer, e diabetes mellitus, que entrou em 7º lugar. Mas as doenças que mais matam ainda são doenças do coração e AVC, são doenças isquêmicas, né? Mas também doenças do sistema respiratório. Das 10 que mais matam no mundo, 4 são doenças do sistema respiratório. Então, veja, a gente está morrendo de estilo de vida. Nós estamos perdendo essa batalha, o número de mortes aumenta, essas doenças diminuem a qualidade de vida das pessoas, né? Então entram aqui câncer, também acidentes de carro, violência, né? E os acidentes de carro estão relacionados com etilismo.
e não são doenças infecciosas, são doenças do estilo de vida, do mau manejo das emoções, doenças das mais escolhas que a gente faz ao longo de uma vida desregrada. Então, as que mais matam no mundo são as cardiovasculares, né, que são doenças que causam mortes precoces e evitáveis, né? Então, o problema não é morrer, porque a morte é inexorável, todos nós vamos morrer um dia. O problema é morrer cedo, sem necessidade de uma doença que podia ter sido evitada. Esse é o grande sofrimento, né? E aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez o cardiômetro para mostrar esse número, né, esse dado. Então, em 2017, olha, ele mostrava aqui um número assustador, 44 mortes precoces e evitáveis por hora. Então, assim, tem professor que diz que o primeiro sintoma do infarto, em 30% dos casos, é a morte súbita. Então, se a pessoa chegar no hospital, ela pode colocar um stent, pode fazer uma cirurgia, pode ter um exame que vai prevenir, ela vai tomar um medicamento, previne um infarto e tal, mas 30% das pessoas não chegam ao hospital. Então, esse número continua sendo muito grande e crescente, né, de pessoas que estão infartando ali fulminante, né, subitamente. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção. Então, a OMS lista aqui também as 10 principais ameaças para a saúde em 2019, né? Então, a poluição do ar e mudanças climáticas. Então, veja, a gente está num ano especialmente turbulento em função de uma doença respiratória, né? Que é o Covid. Mas a gente já tinha esse dado que das 10 doenças que mais matam, 4 são respiratórias, né? Aquele quadro que eu mostrei para vocês é de 2016, esse dado não é novo. Então, isso é um sinal de que a qualidade do ar que a gente respira está muito ruim. Doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu marquei aqui em vermelhinho as que tem a ver com a gente, com a parte nutricional. Esse cenário de fragilidade e vulnerabilidade, a gente ainda tem muita gente passando fome no mundo. A resistência antimicrobiana, isso aqui tem uma relação direta com o consumo de alimentos de origem animal, porque a maior parte dos antibióticos produzidos e utilizados no mundo são utilizados na veterinária, no trato dos animais, que depois são consumidos. E essa carne vem trazendo essa carga de antibiótico, isso pode gerar resistência a antibióticos pela alimentação. E atenção primária em saúde, né, que seria a parte de prevenção. Então, o Ministério da Saúde tem um plano de enfrentamento a essas doenças, que tem ali nos eixos a vigilância, informação, avaliação e monitoramento, então, principalmente com esses programas de saúde na família, né? A promoção da saúde e o cuidado integral. E como fatores de risco, eles dizem o tabagismo, consumo etilismo, consumo abusivo de álcool, o sedentarismo e a alimentação não saudável. Então, a gente tem aí dois documentos muito interessantes, que são o Guia Alimentar para a População Brasileira, tem a versão de 2005, se eu não me engano, de 2014. São dois documentos muito bonitos que vale a pena todo mundo ler, né? Todo mundo que é ser humano brasileiro devia ler, para ter orientações gerais sobre a alimentação, né? E aquilo devia ser uma base. Eu acho que devia ser ensinado nas escolas, no primário. Ninguém poderia chegar à vida adulta numa feira e não se sentir confortável para escolher os alimentos para comer. Todo mundo tinha que ter esse conhecimento básico. Então veja, a medicina ocidental e a Ayurveda estão olhando para a mesma coisa, estão olhando para a saúde, né? A medicina ocidental pelo pensamento científico e a Ayurveda por essa visão holística, mas ambos querem a mesma coisa. Com essa compreensão de que o todo não se resume à soma das partes, né? Que o ser humano é holístico, tem muita subjetividade, as emoções têm muita influência. E a doutrina Samkhya, que é uma das bases filosóficas, vai falar dessa relação do microcosmo com o macrocosmo. Então, tudo o que está acontecendo no ambiente tem reflexo direto dentro da gente. Então, a gente tem esse conceito assim de Samyoga, né? Então, o Lord Atreya, que é um sábio, diz que Purusha, o microcosmo, nós, é semelhante a Loka, que é o macrocosmo, né? Que é o universo. Quaisquer que sejam as qualidades, né, de um e de outro presentes no universo, estão presentes também na pessoa, da mesma forma que o que está na pessoa está no universo. E que se alguém se percebe estendido por todo, como um todo com o universo e vice-versa, né, o seu eu tem a ver com essa entidade cósmica, com essa sabedoria que governa a vida, que governa o nosso mundo, se a gente se sente uno da mesma matéria do planeta, a gente então tem uma visão transcendental e a serenidade na mente com base de uma sabedoria que nunca desaparece. Então é uma Ayurveda um pouco poética também, né? E tem um quê assim de espiritualidade, de religião. Então aqui a gente vai falar um pouco de cronobiologia, que é esse estudo do nosso relógio biológico, as adaptações dos ciclos fisiológicos das células. A gente vai ter uma aula só para falar disso.
em relação a essa alternância da luz, né, do dia e da noite, ou seja, tudo que está acontecendo de relação do Sol com o planeta Terra gera uma incidência de luz, de calor e tal, e isso tem respostas dentro do nosso corpo. Então aqui os sábios falavam, né, sobre o Ritucharya. Ocorrem algumas mudanças especiais no ambiente nos seres humanos em cada rito, que é cada estação, e, portanto, certos alimentos e exercícios são especificamente indicados ou contraindicados para cada temporada. Essa é a base do nosso curso. Essa ideia da cronobiologia, da crononutrição, dessa relação do microcosmo com o macrocosmo é o que me motivou a gerar esse curso. É uma proposta de reunião da pessoa com a natureza, da gente se reintegrar à natureza, lembrar que a gente não é parte da natureza, mas a gente é a natureza. E que toda vez que a gente se desconecta, se esquece que a gente é parte da natureza e nega a nossa humanidade, no sentido das nossas necessidades humanas básicas, de sobrevivência, de alimentação, de saúde emocional, a gente está adoecendo de estilo de vida. E não é isso que a gente está falando, não é isso que está acontecendo com o nosso mundo. Essa pandemia de mortes precoces e evitáveis, será que isso não tem a ver com o nosso estilo de vida? E aí, em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi sobre cronobiologia, porque na onda do projeto Genoma, que mapeou os genes humanos, os cientistas começaram a desvendar os movimentos dos genes em relação aos estímulos do dia e da noite, das estações do ano, e começaram a comprovar que há uma relação assim do que está acontecendo no ambiente com o nosso comportamento alimentar, com o sono e vigília, com a temperatura corporal, com a liberação de hormônios, com o balanço energético, se a pessoa ganha mais peso ou não, com a regulação da glicose e da insulina, com a pressão arterial, com a termogênese, que é a geração de calor, com a imunidade. E é o que explica o jet lag, né? Essas alterações fisiológicas quando a gente faz uma viagem, muda de fuso, aquela ressaca que a gente fica. A gente pode ter um jet lag social sem ter viajado, porque faz bagunça nos nossos ritmos e tem também efeitos colaterais indesejados dessa falta de ritmo, mesmo sem ter viajado. Então, a Ayurveda tem algumas especialidades, né? Essa medicina interna, pediatria, cirurgia, né, de cabeça e pescoço, tem a parte de rejuvenescimento, tem a parte de Vadikarana, que é o afrodisíaco, né? Tem essa parte de toxicologia. E veja, a nutrição não é uma especialidade da Ayurveda. E eu adoro falar isso, mas não para desmerecer a nutrição, obviamente, mas para dizer que a nutrição ela é uma base, ela está intrínseca em todos os processos dentro da Ayurveda. Então, desde o diagnóstico, que a gente pode fazer pela parte clínica, pelos sinais e sintomas que a pessoa apresenta, ou por exames laboratoriais, a gente vai considerar a nutrição nesse momento. No tratamento, que pode ser um tratamento de redução, pode ser um tratamento de tonificação, pode ser um tratamento de limpeza, de purgação, de desintoxicação, pode ser cirúrgico, né? A gente vai considerar a nutrição aí. E na tonificação e na manutenção. Então, sempre no fluxo terapêutico dentro da Ayurveda, primeiro a gente limpa e depois a gente tonifica, né? A gente não tonifica um corpo que está sujo, que está intoxicado, que está obstruído. A gente primeiro faz a arrumação, a limpa da casa e depois faz o polimento. É esse que é o fluxo de todo o tratamento. E em todas essas etapas, a nutrição é considerada muito seriamente. E a Ayurveda tem outros recursos, né, que a gente não tem na medicina convencional, de diagnóstico. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, o diagnóstico da língua. A língua pode dizer muitas coisas, né? Se ela tem cobertura, se ela tem rachadura, se ela fascicula, que é tremer, se ela tem fendas. A posição onde as marcas podem aparecer na língua dizem respeito a órgãos internos. Então, aqui tem que ser um Vaidya experiente, né? Esse não é um assunto para ser autodidata, é importante ter um professor para estudar isso e acompanhar vários casos, né? Mas existe, eu queria que vocês soubessem que existe. Existe também diagnóstico das unhas, né? Então, a cor das unhas, o formato, o tipo de marca que tem, as ranhuras, tudo isso tem indicações de como está a saúde da pessoa. Existe diagnóstico pelas linhas de expressão, então, cada marquinha no rosto, cada ruguinha vertical ou horizontal, né? Onde estão as marcas, como é que é, isso tudo dá indicação de como a pessoa está funcionando. Existe uma área muito especial, que é a área de diagnóstico de pulso,
que é muito interessante. Eu já vi alguns Vaidyas fazendo diagnóstico de pulso, realmente é muito impressionante. Então funciona assim: o Vaidya vai com 3 dedos tocar no seu pulso, né? E em cada dedo ele vai ter a sensação em 5 pontos em 3 níveis de profundidade. E com isso ele vai dizendo como tem sido o seu funcionamento em longo prazo, médio e curto prazo. O que está em equilíbrio, o que é da sua natureza, o que está em desequilíbrio. Então eu vou voltar aqui para a câmera para a gente continuar. Então, resumindo assim, o nosso estado nutricional, ele não é estar só gordo ou magro, né? Ele tem a ver com o nosso bem-estar geral, a nossa compleição, clareza, voz, longevidade, genialidade, felicidade, satisfação, nutrição, força e intelecto. São todos condicionados pelos alimentos que digerimos. Então, esse sistema de saúde é totalmente voltado, baseado na nutrição, naquilo que a gente nutre o nosso corpo e a nossa mente e a nossa alma. Tudo que é captado pelo mundo, pelos órgãos dos sentidos, é considerado nutrição. E a gente está começando um relacionamento aqui, né? Que vocês sejam todos muito bem-vindos. E eu queria entoar um mantra que sela essa comunhão, essa comunicação, né? essa comunhão, que é o Shanti Mantra. Então, vou pedir para vocês me acompanharem mentalmente. Quem souber pode cantar junto. E depois eu vou falar a tradução deles. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Que sejamos todos protegidos e unidos, que estejamos todos nutridos e unidos, que possamos trabalhar juntos, unindo nossas forças pelo bem da humanidade, que o nosso saber seja luminoso e realizador, que não haja inimizade entre nós, que haja paz, paz, paz. Que a gente possa todos os dias sentir a importância da nutrição, da responsabilidade de cozinhar e das bênçãos da gente poder se alimentar. Que esse sentimento fortaleça a nossa consciência, compaixão e gratidão. Que ele nutra o nosso ideal de viver em harmonia e servir a todos os seres. Que você possa se beneficiar nessa visão do mundo, dessa visão, e que os mestres nos abençoem nessa jornada. Namastê. Para quem não sabe, eu vou compartilhar aqui com vocês também. Eu sou autora do livro Céu da Boca, que foi publicado pela editora Europa. Então, ali eu conto um pouco dessa história, da minha história dentro da Ayurveda. É um livro que oferece, além de muito conteúdo nutricional, 108 receitas de origem vegetal, totalmente, né? Aqui eu deixo algumas sugestões de leituras de livros em português. Então, vocês podem dar um pause no vídeo para anotar os nomes e tal, e todos são fáceis de adquirir. Tem alguns livros em inglês que eu recomendo para quem tiver acesso, puder ler, eu recomendo. Aqui tem as Bíblias da Ayurveda, né? São as publicações do Dr. Vassan Lad, que é um médico, um Vaidya muito importante que a gente tem vivo ainda no mundo. Aqui tem 2 livros recentes que eu gostei muito, que eu recomendo fortemente. Aqui tem um vídeo do meu professor José Roguer Ribeiro, que está no YouTube, falando rapidinho, explicando o que é a Ayurveda. Foi lançado recentemente um documentário do médico indiano, que é o Vassan Lad, que é esse médico que eu estou falando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. É muito bonito, retrata muito bem a vida dele. Vale a pena conhecer e vale a pena ler. Qualquer coisa que o Dr. Vassan Lad publicou, né, esteja em português ou em inglês, vale a pena ler. Para quem também não conhece, eu tenho um canal no YouTube que tem uma série de vídeos que vocês podem acessar, tem material complementar, são todos abertos, gratuitos. Tem um canal de meditações no Insight Timer. E aqui a gente encerra a nossa conversa de hoje. Vou voltar para a câmera aqui. Então a gente hoje falou
sobre o que é a Ayurveda, quais são as bases filosóficas desse sistema de saúde, que é patrimônio da humanidade, apesar de ter nascido no berço da Índia, quais são as aplicações dela na Índia e no Brasil, e as justificativas para a gente incorporar esses sistemas de saúde na nossa prática clínica aqui no Brasil, nesse momento contemporâneo da nossa vida, e fazendo, claro, as adaptações para o nosso país, para a nossa região, mas que ela pode ser de grande ajuda para a gente prevenir essas doenças e usar essa sabedoria para cultivar um estilo de vida que traga bem-estar, alívio, equilíbrio, saúde física, mental, emocional, social e espiritual. Então a gente encerra aqui a nossa conversa. A nossa próxima aula é sobre crononutrição, é uma aula que está aberta, gratuita também. Ela não é a aula completa de crononutrição, porque essa aula completa está dentro do conteúdo pago do curso, mas ela tem uma introdução do que é isso em texto e tem um videozinho sobre os aspectos do inverno. A gente ainda está no inverno, é um conteúdo que você pode se beneficiar dele ainda nessa estação, para ter uma ideia de como é que eu vou abordar essas práticas do dia a dia, as questões alimentares da próxima estação, que é a primavera, que é o tema aqui do nosso curso. Então, estou muito feliz que você esteja aqui comigo. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, que tenha sido claro para elucidar, para esclarecer o que é essa coisa de nome estranho que está chegando agora, está ficando na moda no Brasil agora, já está na moda na Índia há mais de 3.000 anos, mas por aqui ainda é novidade. Essa é a minha visão, é o meu recorte com a experiência que eu tenho de estudos no Brasil e na Índia e a minha prática clínica de consultório, a forma como eu aprendi dos meus professores. Então, tudo que eu sei, do jeito que eu sei, está aí à disposição. Talvez vocês encontrem outros profissionais que tenham outras visões complementares e até opostas, mas eu posso garantir que de coração eu estou compartilhando aqui tudo o que eu acho que é importante para as pessoas saberem como é que isso pode contribuir com a vida de vocês. Então, muito obrigada e até a próxima aula.